Continuando falando acerca da unidade, né, dos dons espirituais e que a universalidade desses dons, como é que Deus age perante os dons. Eu acabei de falar que as pessoas não devem divinificar ninguém por causa de um dom, né? Nós devemos respeitar pessoas, tanto aquelas que têm dons como aquelas que não têm, respeitar. E aquela que tem dom, a gente deve respeitar com mais carinho, sim, né? Que tem o dom de Deus. Porém, não devemos divinificar. E todas as pessoas que têm dons têm problemas também, têm dificuldades, né? É exatamente isso. Os dons são dados sem misericórdia, como eu falei na palestra anterior. E Lúcifer é uma grande prova disso, que mesmo ele errado e tendo provocado a rebelião nos céus, ele passeava pela terra, olhava para a vida de Jó, andava e ainda ia para o céu. Ainda ia para o céu. Veja vocês. Então, os dons são dados sem misericórdia. Ah, mas Deus não usa vaso sujo, né? Mas os dons é outra coisa. Os dons não tem nada a ver com salvação. Quando Deus dá um dom à pessoa, Ele não toma de volta, né? E outra coisa, os dons, eles estão aí. Quem buscar, recebe. Inclusive, você não precisa ser evangélico para receber um dom de Deus, não. Não, precisa não. Porque a Bíblia diz, e Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens, né? Agora, os erros que nós cometemos, né, através dos dons, né? Existem alguns irmãos que estão espiritados, ou seja, eles parecem que estão sendo usados por Deus, mas estão usados por si mesmos. Profecias, principalmente de casamento, profecia para mandar as pessoas para longe. Inclusive tem uma certa dinâmica, né? Quando é profecia de casamento, a maioria delas o teu vem de longe, o teu vem de longe. Eu conheço irmãs se tornando moça velha porque alguém chegou para ela e disse que o dela vinha de longe, né? E até eu perguntei para ela, brincando com ela, com a intimidade que eu tenho, né? Ô gente, o seu vem de longe, tão longe assim, vem a pé, vem do Japão, né? Porque não chegou ainda. E os coitados, pobres coitados daqui, ficam desmerecidos, né? Ah, o teu vem de longe, o teu vem de longe. Por que aqui não tem ninguém que preste? Tem que vir de longe? Será que só o de longe é que é bom, né? Então temos que ter cuidado e não estar engolindo qualquer profecia, qualquer visão. Temos que ter o cuidado de analisar as visões e as profecias com certo rigor, com certo abalizamento, né? Já houve casos de profecias de irmãos, né? Até mesmo, né, com amigos meus, eles foram acusados de estarem fumando. Eles nunca fumaram na vida, né? Eu estou vendo um cigarro na sua mão. E se envergonhar o irmão perante a igreja inteira, né? Perante a igreja inteira. Isso é certa falta de educação espiritual. Inclusive, os dons, ele não é dado aos perfeitos. Todos nós que temos dons, somos imperfeitos, né? E você tem que saber utilizar o seu dom de uma forma certa. Por exemplo, se Deus revelar alguma coisa com uma pessoa, você tem que chamar essa pessoa em particular, conversar com ela. Mas algumas pessoas fazem um espetáculo tão grande, e muitas vezes é verdade. A pessoa tem um dom e ouve a revelação, mas a pessoa faz um espetáculo tão grande que parece um show. Deus aprova isso? Não, Deus deu o dom. O dom está se manifestando independente de Deus. E a pessoa, às vezes, é um mal educado espiritual. Quando é verdade, porque a maioria é mentira, né? Deixa aquele homem, casa com aquele outro, minha serva, aquilo não é teu, tal. Então é uma coisa muito subjetiva, e na igreja de Corinto existe uma bagunça muito grande acerca dos dons, né? Um tipo de uma bagunça generalizada. Não é a pessoa ser frio, ser cru, não. Glória, entra no fogo. Eu gosto do fogo, é maravilhoso. Mas quando aqueles profetas começam a dar profecia de abrir cova, de matar, não sei o que lá, a gente fica duvidando. Se duvidar vai morrer, vai morrer. Como é um Deus cangaceiro esse pessoal, né? Então tem que ter cuidado. Meu servo, meu Deus, Deus está falando. Será que é Deus que está falando mesmo? Tem que ter cuidado. Já houve tantos problemas, né? Tantos problemas, inclusive em nosso meio evangélico, né? Aquele filme As Bruxas de Salem, inclusive você pode assistir esse filme As Bruxas de Salem, onde, né, os puritanos começaram a executar pessoas por causa de profecia.
o profeta dizia que aquela pessoa era uma bruxa. Então lá os protestantes começaram a executar enforcando a pessoa por causa de uma profecia. E às vezes podemos fazer isso. E outra coisa, muitas vezes é fofoca, conversa, o cara sabe, o cara escutou assim pela metade do ouvido, não foi nem pelo ouvido todo, pela metade da orelha, como diz o Matuto. E aí na igreja ele começa a esquentar, né? Como um carro velho. Começa a falar língua estranha, começa a falar língua estranha e solta. Né? E solta. Temos que ter cuidado com isso aí. Muito cuidado. Porque tem reuniões que parecem uma bagunça, um denunciando o outro, Jesus falando. Às vezes, uma vez na minha frente um profeta se manifestou e o cara disse: eu sou Deus, não preciso de ordem nem de decência para trabalhar, eu faço o que eu quero, eu mato, eu curo, eu não sei o que lá. Aquilo ali para mim é uma coisa muito subjetiva e deixa muita dúvida no ar. Muita dúvida no ar. Inclusive eram 2 profetas, né? Um levantava, outro sentava, um levantava, outro sentava, até que uma velhinha disse: vá sentar. E ele foi sentar. Estava começando a brincar demais, meninice, né? Discernimentos equivocados, discernimentos, né? Tudo bem, temos que dar uma olhadinha com muito cuidado nas visões, né? Inclusive o livro Enigma dos Sonhos mostra esses problemas. Discernimentos equivocados, né? Tem provocado muitos prejuízos, né? Revelação besta, o cara não usar perfume, nem batom, nem cortar cabelo, nem brinco. Desapareceu essas profecias. Era só na época que os pastores proibiam. Agora que os pastores não estão proibindo mais, não surgiu mais essas profecias, né? E tem coisa que aparece e desaparece. Por exemplo, dente de ouro. Né? Quando começou a aparecer os dentes de ouro nas pessoas, meu Deus do céu, e tem gente que é menino na fé, engole qualquer coisa. Se você der um rádio para ele, ele engole o rádio. Porque, cadê os dentes de ouro? Desapareceu? Mudou? O que foi que houve? Na verdade não era nem dente de ouro, era como se fosse uma pinturação de ouro. E até na macumba surgiu. E aí? Os crentes de Coríntios são chamados meninos carnais. 1 Coríntios 3:1. Existiam muitas dissensões, apesar de eles serem cheios de dons, mas os dons não tornavam eles santos. Existia briga, partidarismo, comelança, né? Comiam demais na Santa Ceia e com isso comiam tanto que ficavam doentes, né? Alguns pastores usam até isso, quando tem gente que a Santa Ceia parece uma praga, porque vai mal aqui, né? A Santa Ceia é do Senhor, mas os crentes de Corinto comiam demais, ficavam doentes. E com isso eles bebiam, ficavam bêbados, caíam, né? E Deus repreendeu ele através de Paulo. A diferença entre dons e ministério. Existem ministérios e dons. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Então você pode procurar os melhores dons, orar a Deus para Deus dar o dom, né? E os dons espirituais também. Existem vários tipos de dons. A pessoa pode receber um dom de Deus e ser um bom médico, né? Ser um talentoso, esse talento vem de Deus, e ele curar. Eu não sei quem foi que inventou essa ideia de botar a religião contra a medicina. E eu acredito, eu tenho uma desconfiança muito grande que seja o Satanás que criou essa ideologia. Deus não é contra a ciência, porque Deus é ciência e pai da ciência. Quantos irmãos rejeitaram por causa de profecias e outros dons de tomar remédios? Tudo bem, se Jesus curar, deixe mesmo. Mas se ele curar, não deixa dele curar, que você pode sofrer. Tenha cuidado com profecias doidas, né? Tenha cuidado com profecias loucas. O dom da palavra é um dom maravilhoso, você deve buscar esse dom da palavra, né? É importante demais, como diz em Paulo em 1 Coríntios 15:9, 1 Coríntios 14:1, né? E você analise Isaías capítulo 61:1, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, os presos, os oprimidos. Então, o Espírito do Senhor está sobre você, para você fazer o bem, para você libertar e não prender. Uma moda danada de profeta querendo descobrir pecado, querendo descobrir erro para detonar, e acha que isso é uma manifestação de Deus maravilhosa.
A profecia, qualquer dom que você receber, é para libertar os presos, os cativos, levantar o caído e não derrubar. É essa a visão da unção. Não é destruir, é construir. Está errado, o dono de Deus onde você não é forte, então vai consertar, sem ameaçar matar, sem ameaçar destruir. Quantos pastores foram prejudicados por profecias, por profetas? Quantas rebeliões em igrejas foram incentivadas por isso? Temos que ter um equilíbrio. Deus fala em profecia? Fala, e a gente treme, porque Deus é maravilhoso. Agora, o que acontece é que muita gente, em vez de deixar Deus usar, usa Deus. E isso é muito perigoso. Eu tive uma visão, tudo bem, analisa a visão e tenha calma, né? Às vezes, visão e sonhos são dados porque a pessoa está passando por aquela circunstância. O caminho dele está negro, então ele vê sombras em todas as partes.